Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Ana, aqui do Rio de Janeiro, para quem não me conhece, sacerdotisa espiritual. Vamos a mais um vídeo explicando para vocês sobre o porquê que uma sacerdotisa iniciada dentro do culto Yorubá, em meu canal, está postando tanto sobre Deus. E por que a senhora fala sempre sobre Deus, sempre postando vídeos de reflexão, autoestima, sentimentos e emoções, né? Então eu vim aqui hoje para poder apresentar isso a vocês, explicar um pouquinho. A Yá já estava morrendo de saudade de gravar os meus vídeos. Eu gosto muito de fazer esse tipo de trabalho, né? Acredito que seja até um dom, né? De poder trazer orientações, experiências, de conhecimentos, não somente espirituais, né? Mas de espiritualidade em sua prática, né? E deixando bem claro que quando eu falo da questão de prática, eu não estou falando somente daquilo que é feito dentro da religião, seja ela qual for, mas eu estou falando de uma prática espiritual de vivência, aonde a gente vive a nossa fé, aonde a gente vive a nossa espiritualidade, aonde a gente vive situações, né? Até mesmo podemos dizer milagres, sim, por que não, né? E no meio do caminho a gente vai aprendendo um pouquinho sobre essas energias, sobre essas situações que acontecem. E é aquilo, né? A gente passa adiante, sim, porque às vezes o que eu passo na minha vida de bom ou de ruim, né? Quando a Iá vem falar, a Iá vem contar, a Iá vem compartilhar isso com vocês, às vezes você que está aí do outro lado pode estar precisando escutar, né? Uma revelação, um testemunho, um conhecimento, uma orientação, né? Como eu mesma já tive várias situações ao qual, assistindo vídeos de outras pessoas, né, por outros caminhos, né, outras mídias e redes sociais, né, dá aquele estalo, né, na nossa cabeça, na nossa mente, que faz a gente enxergar aquilo que a gente precisa. Porque muitas das vezes a gente não precisa de uma mudança de vida, mas sim de uma mudança comportamental para que a nossa vida possa ser mudada, né? E aí a gente acaba mudando de direção, a gente acaba tomando outros rumos, outros caminhos. Então, agradeço a todos vocês aqui inscritos no canal, tá? Desde já deixo aqui o meu muito obrigado. Vocês não se preocupem, tá? Porque as crianças aqui em casa estão jogando videogame, então vocês vão escutar eles aí um pouquinho, às vezes gritando, falando, reclamando, brigando um com o outro, né? E isso faz parte, tá certo? Então me acompanha aí, bora conversar um pouquinho aqui sobre do porquê, né, eu estar falando tanto sobre Deus aqui no meu canal Espiritualidade com a Ana. Então, pessoal, vamos a mais um vídeo aqui. Vou explicar para vocês de início, tá? Sobre uma situação. Quando nós nascemos, né? Todos nós seres dessa terra existentes, né? Seres humanos, nós nascemos como um bebê, não é? Primeiro a gente aprende a comer, engatinhar, andar, né? A falar e vai para a fase passando por esse processo de desenvolvimento, não é verdade? E assim como é feito na vida de todos os seres humanos, também é feito quando você entra para dentro de uma religião, digamos assim. Seja ela de matriz africana, evangélica, não importa a religião que você escolhe para você. Até porque todos nós seres humanos, nós buscamos, né? Tentamos, ou pelo menos tentamos, encontrar a verdadeira espiritualidade procurando por ela nos lugares onde a gente sabe que tem, aonde a gente sabe que existe, que é como e aonde
através da igreja, a matriz africana, entendeu? Kardecismo, enfim, são várias religiões existentes, né, ao qual a gente sabe que a gente pode adentrar, né, para buscar esse conhecimento do mundo espiritual. Muitos procuram a religião, né, através da dor. É através da dor. E quando a gente chega a esse ponto de procurar a religião por conta da dor, é aonde o teu verdadeiro desafio ele começa da vida, né? O teu desafio da vida. É aonde você encontra a sua verdadeira espiritualidade. Por quê? Porque você não escuta mais ninguém, você quer resolver aquilo ali a todo custo, de qualquer forma, e não importa, né, qual o caminho que você vai seguir ou quem vai falar de você, quem vai concordar, quem vai discordar. E esse, pessoal, é o verdadeiro despertar espiritual. É o que todo ser humano passa, tá? Nós passamos pelo nosso despertar espiritual. E a Iazinha aqui, ó, passou por esse despertar espiritual, né, na vida. Porque, para quem não sabe, né, tá aqui a primeira vez me assistindo, a Iá foi iniciada dentro do culto de matriz africana Iorubá, tá? Que é o culto chamado Essim Orixá Bilê e o Ixexê Labá, tá? Que é o culto de Ifá, o culto de Oxum, tá? O culto de Ebé-Orum, aonde dentro dessa religião, digamos assim, tá? Existem cargos, né? Cargos sacerdotais. Assim como também existe dentro da igreja, das igrejas, né? O pastor, o obreiro, né? Dentro da igreja católica, né? Onde a gente tem o padre, tem o coroinha, né? Tem a freira, enfim. E quando a gente conhece uma determinada religião, ao qual você nunca pensou que poderia ir tão a fundo assim, ao ponto de chegar a ser esposa de um sacerdote, né? Ao ponto de se tornar esposa de um sacerdote daquela religião, né? Então, isso tudo pra gente é muito novo, né? E eu conheço mulheres também, irmãs, né, como eu, que também passaram por essa mesma situação, entende? Então é tudo muito legal, é tudo muito novo, né? E a gente fica encantada com tudo aquilo ali. E até mesmo para quem não sabe o que é Ifá, você pode estar assistindo aqui no meu canal, tá? Um vídeo onde eu falo sobre o que é Ixefá, sobre o que é Ifá, caso você não saiba, tá bom, meu irmão? Então, assim, eu lembro que na época, quando eu fui iniciada, tá? Antes de eu ser iniciada, eu era casada há 15 anos com o pai dos meus filhos, tá? E o relacionamento ele já não estava muito bom, sabe? Então eu resolvi mudar, eu resolvi ir embora, né? E assim, uma mulher, né? Eu estava me formando como técnica em eletrotécnica naquela época, e eu falei assim, pô, não, pra mim não dá mais. Eu preciso buscar outro caminho, porque aconteceram várias situações, né? E aí então eu resolvi, né, ir embora, me assumir, né, como mãe dos meus filhos, que é o que eu sou, né, e mulher independente. E aí então eu resolvi ir embora. Nesse meio do caminho, eu conheci, né, esse outro marido, sacerdote desta religião, né, e conheci esse mundo. E eu me lembro bem nessa época que eu passei por muitas situações difíceis, sabe? Porque eu tive que aguentar, né, a perda do pai dos meus filhos, que era tudo para eles, né? Era um maravilhoso pai. Só que o nosso relacionamento já não estava muito bom, eu confesso, né? Ele tinha perdido a mãe uns 3, 4 anos antes.
Então acredito que isso afetou ele de alguma forma e, enfim, né? Então assim, foi um choque de realidade para todos nós, né? Tanto para mim quanto para os meus filhos. Só que aí você imagina, você dentro de um outro relacionamento, tá? Grávida de um outro cara e tendo que assumir toda essa responsabilidade. Barra, né? Pois é, pessoal, foi uma barra para mim. Foi uma barra daquelas, sabe? Aonde você não tinha tempo nem para poder sentar e chorar. E perguntar assim, Deus, por que que isso tudo tá acontecendo comigo? Né? Por que que isso tudo aconteceu? Né? Mas eu sempre acreditei, desde pequena, que tudo na nossa vida existe um propósito, né? E já que eu estava, né, casada com um sacerdote dessa matriz, né, dessa religião, então por que não, né, a casa herdada, né, por mim e pelos meus filhos, nós não usarmos para poder morar, né, e até mesmo fazer os atendimentos, né, com IFA nesse local. E é aí que tudo acontece, pessoal. Vocês vão me perguntar assim, a senhora está tocando nesse assunto de novo? Não, eu estou falando mais claramente sobre outras situações, porque eu preciso passar para vocês o porquê que eu amo Deus, eu amo o universo, eu amo tudo aquilo que Ele criou, sendo bom ou ruim. Então eu preciso contar essa passagem do que aconteceu comigo, para que você que está aí me assistindo possa entender. Porque já vieram até me perguntar assim, nossa, e a senhora virou evangélica? E assim, é complicado, né? Porque as pessoas, elas têm boca, elas falam o que quer, né? E coração dos outros é terra que a gente não anda. Então eu peguei, eu falei, pô, eu já tô um tempo sem gravar, só tô postando ali um shortzinho aqui e ali e tal. Então eu vou lá gravar um vídeo lá, mas não sabia nem como chegar aqui até vocês para poder explicar sobre isso. Mas eu acredito que pessoas que estão me assistindo ou aonde esse vídeo for chegar um dia, vai se identificar com muita coisa que a IA vai passar aqui, tá? Então vamos continuar. Então assim, para poder, né, a gente fazer todo esse atendimento de acordo, né, com a cultura e tudo mais, precisou ser plantado situações, tá? Chamada de magias dentro desse quintal aonde nós herdamos, né? Só que, lembrando, tá? Que toda casa, todo local aonde já houve um morador, seja ele vivo principalmente ou falecido, nós devemos respeitar, sabe? E eu sempre tive esse respeito. Sempre tive. E acredito que você que está aí me ouvindo, assistindo esse vídeo, também entende sobre essa situação. E as paredes, elas têm memórias guardadas, né? Esses locais, quando uma pessoa ela morre, ela falece, esses locais eles guardam memórias daquela pessoa que ali viveu. Então, quando outra pessoa, determinada pessoa vem para entrar nesse lugar, a gente tem que saber a história anterior para que você não possa sofrer as consequências, né, daquela energia que ali já existiu, né? E saber ter o respeito com as energias existentes, as memórias guardadas no local, para que você possa aí sim poder adentrar e assumir, né, toda uma estrutura e poder colocar também a sua energia para somar naquele local. Só que o que eu tenho para contar para vocês aqui, pessoal, é muito sério. E eu vou pedir para vocês, tá? Se alguém aqui se identificar com tudo que for falado, por favor, eu peço que comente, deixe aqui embaixo nos comentários. Conta para mim aí o teu testemunho também.
né? Se você se identifica com isso que vai ser colocado aqui, tá bom? E se não é inscrito, já se inscreve e compartilha para mais pessoas poderem ver, para a gente poder crescer mais esse canal aqui, tá? Continuando. Então, assim, precisou determinadas situações serem plantadas nesse local, né? E o que me foi dito naquela época é que essa situação precisaria ser colocada, né, plantada nos cantos da casa, do terreno, né, para que se pudesse trabalhar com a espiritualidade naquele local, naquele determinado local. E até então, né, a gente está entrando dentro da situação ali, né, na questão de prática. Para quem não sabe, a IA já estuda IFA há quase 20 anos, né, mas foi quando eu me uni, né, a essa pessoa que eu conheci de fato na prática o que era viver essa tradição, né, dessa religião. E tudo para mim muito novo, né, para os meus filhos. Então, coitado, 4 crianças, né, então assim, era tudo maravilhoso até então. E aí, o que que aconteceu? Várias situações vieram acontecendo, tá? Não só na minha vida, mas na vida da pessoa que estava comigo também. Mas isso também não durou muito tempo não, tá, pessoal? Não durou muito tempo não. Logo a pessoa arrumou outra pessoa, né? Foi embora, já estava com a pessoa há 1 ano antes de tudo terminar, acho que estavam se conhecendo, algo do tipo. Mas eu não tô aqui para falar de passado. Eu tô passando aqui uma situação do que aconteceu comigo, tá? Para que vocês possam entender como Deus, ele é maravilhoso na nossa vida, tá? O quanto a sua fé, a nossa fé, ela move montanhas. Continuando. Depois da separação, né, veio o falecimento, a questão da herança e a separação. O que que aconteceu? Eu fiquei com várias pessoas, tá? Me pedindo, pelo amor de Deus, como é que vai ser? A gente agora tá sozinho, né? Poxa, o babá foi embora, separou da senhora, como é que vai ficar a minha vida? Né? Teve pessoas que ficaram de fazer trabalhos, teve pessoas que ficaram de fazer cursos e tudo mais. E aí, eu liguei pro meu Oluô, lá na Nigéria, o mais velho, e contei a ele o que estava acontecendo. E eu perguntei para ele, babá, o que eu faço? E aí ele virou para mim e falou assim, você vai abrir a porta da sua casa e você vai abraçar todas essas pessoas, assim como a casa de meu pai, e você vai ajudar essas pessoas de acordo com aquilo que você sabe fazer. Até porque, né, a IA é iniciada no culto e tem conhecimento para isso, né, em questão de prática. E dali eu falei, caramba, vou ter que criar coragem, né? E vou ter que ir bola para cima, vamos embora, vamos ajudar essa galera aí, né? Até porque é o que eu faço de melhor. E aí nisso comecei, faz um trabalho aqui, faz um trabalho ali, né? E muitas coisas aconteceram, muitas coisas que assim seria um livro eu contar aqui para vocês. Então eu tô encurtando bem para vocês poderem entender, né, até chegar de fato aonde a gente tem que chegar. Muitas pessoas foram ajudadas, tá? Muitas pessoas foram curadas espiritualmente falando, mas não por mim, e sim pela minha espiritualidade, com o conhecimento que eu adquiri estudando, buscando, e que naquele momento eu tive que colocar em prática. E quando eu coloquei em prática, eu vi o tamanho do que é a espiritualidade que me cerca. Tive algumas decepções, sim, tudo mais, beleza. Coisas estranhas começaram a acontecer, tá? É agora que eu quero que vocês prestem atenção.
Agora que vocês vão prestar atenção e vão me dizer aqui embaixo se você já se identificou com algum fato desse tipo que eu vou explicar para vocês aqui, tá? Coisas estranhas, como por exemplo, sonhos de perseguição, pessoas invadindo, pulando a sua casa, sonhos ao qual a pessoa sonha que está arrancando a cabeça de alguém, ou você presencia uma morte, um assassinato, ou algo do tipo. A luz da sua casa, né, começar a piscar, começar a queimar do nada, sabe? Eletrodomésticos da sua casa começar a queimar. Foram coisas assim, tá? E quem estava junto comigo nessa época também estava passando por essas situações. E a gente fica assim, por que que eu tô passando por isso? Por que que isso tudo tá acontecendo? Ué, mas você não tem o seu oráculo? Vá lá e pergunta. Só que não é assim, pessoal. Não é tão simples e tão fácil como vocês imaginam, não. Eu tive testemunho de pessoas que chegaram até mim contando situações de até mesmo aparecer cobra dentro de casa, sabe? Ver vultos, as coisas quebrando do nada, né? E vocês vão me perguntar assim, poxa, mas será que isso não é a questão do espírito falecido, né? Porque a gente sabe que essas coisas existem, né? Mas aí que tá, pessoal. Não era essa situação, né, da pessoa que faleceu, e sim daquilo que me causaram ou que foi causado a partir do momento que eu me iniciei dentro dessa religião. Situações do tipo, o que mais eu posso falar aqui para vocês? Situações do tipo, peraí que eu tô ajeitando aqui a câmerazinha. Situações do tipo como, por exemplo, o ambiente da nossa casa, ele é o nosso local de proteção, né? O local da nossa paz, né? Mas aconteceram situações assim, do tipo, você tá dentro de casa, acordar mais cansado, né? Do que você foi dormir, né? Situações de pressão alta, do nada, você tá ali conversando, né, com a pessoa e do nada você começar a passar mal e aquilo ali, quando você vai ver a sua pressão, ela tá super hiper alta e você não tem problema de pressão alta, sabe? Problemas do tipo também, como já teve pessoas, né, eu tava falando aqui, como já teve pessoas que entraram em contato comigo, clientes e tudo mais, né? Eu fiz IFA, não sei com quem, e poxa, eu era advogada, perdi meu trabalho, hoje eu trabalho de Uber, não tenho cliente nenhum, né? O meu filho não consegue dormir, é uma bagunça, sabe? O dinheiro entra na minha mão e não fica. Então, assim, são situações, tá? Que um ser humano normal, ele pensaria o quê? Porra, tu tá num local, né, onde uma pessoa acabou de falecer, né, aonde a porta ela foi aberta, né, para se trabalhar com a espiritualidade, mas na época não era eu que trabalhava de frente, né, foi a partir dessa separação, né, e situações ruins começaram a acontecer, né, como os exemplos que eu dei aqui. E aí, o que que a IA fez? Eu busquei ajuda espiritual. Tentei consultar, tentei ver onde que poderia estar, o que seria. E aí é onde entra Dona Maria Mulambo na minha vida, né? Eu pulei uma boa parte, tá, pessoal? Foi aonde entra a Dona Maria Mulambo da minha vida, ao qual ela se apresentou, né? Uma ancestral familiar, tá? Que faz parte dos meus caminhos, tá certo? E que me ajudou a entender o que estava acontecendo.
Só que a forma que eu tive que aprender aquilo tudo que estava acontecendo na minha vida foi de uma forma muito trágica, muito cruel. Porque o que eu estou revelando para vocês aqui é o seguinte, né? Eu fui enganada. Eu fui enganada por tudo e por todos que à minha volta naquela época estavam. E acredito que existam pessoas também. Desculpa. Acredito que existam pessoas também que saíram, né, do nosso convívio, da nossa EBE, por não entender nem o porquê que estava saindo. Porque algumas que aqui estavam também estavam vivendo a mesma situação, né? E isso tudo, pessoal, faz parte de uma situação completamente energética, tá? Se nós acreditamos que Deus existe, então a gente acredita numa energia que a gente não vê, mas a gente sente. Assim como os cultuadores, né, nós que somos cultuadores de orixá, né, acreditamos também que orixá é energia, é natureza. Só que tudo isso que existe é criação de Deus. Ele é o grande criador. Ele é o protagonista da história. Dentro dos próprios versos de Ifá, é falado sobre Deus, né? Já tem até aí na internet gente falando que Jesus Cristo, né, consultou Ifá e pererê, pererê, pão douro, né? É assim, né? Mas cada um acredita naquilo que quer. Eu quero vir aqui, né, na rede social e contar as experiências vividas de fato na sua vida. Porque a gente pegar um livro, ler, a gente aprender sobre uma cultura com uma pessoa que já nasceu dentro da cultura, né, ou num país de espécie, né, é fácil. E aí abre-se um canal, né, com aquilo que é novo, e o novo bomba, né? Porque brasileiro é curioso, né? O brasileiro, ele tudo quer aprender, ele tudo quer saber, não é verdade? Mas eu quero ver você passar na pele sobre essas situações e continuar vivo, o que é pior. Porque as coisas que eu fui descobrindo com o passar do tempo, a Iá sofreu perseguição, a Iá sofreu ataques espirituais. E mas logo a senhora que diz que ajudou tanta gente, sim, ajudei e continuo ajudando. Para quem achou que eu tinha desistido de alguma coisa, eu não desisti não. Eu continuo. Continuo com a minha trajetória, com o meu sacerdócio espiritual. Só que não mais com essas pessoas. Ou melhor dizendo, da forma como eles queriam me obrigar a ser. O que seria bom para eles, certo? Porque é isso que a religião, as religiões, elas pregam. Você, para poder ter ajuda de uma igreja, você tem que entrar para dentro da igreja. Como testemunho de Jeová, por exemplo. A pessoa até faz ali, né, os estudos no primeiro mês, e depois a pessoa vai querer que você entre dentro da igreja. São os pescadores de almas. Só que assim como dentro da igreja existem os pescadores de almas, né, para poder trazer ali mais pessoas para o seu rebanho, assim existe dentro das religiões de matriz africana também. Só que quando eles se deparam, tá, com pessoas de uma prosperidade gigante, e eu não estou falando de dinheiro somente, eu estou falando de prosperidade real, sabedoria espiritual, proteção espiritual, saúde espiritual, uma fé inabalável. Porque é tudo isso que a IA tem. É por isso que eu tô aqui. É por isso que eu continuo aqui.
Porque a minha missão, diante de tudo que eu vivi e passei, e aqui continuo eu, é para poder ajudar você, meu irmão, minha irmã que está aí do outro lado me assistindo. De alguma forma. Certo? Então, assim, foram vários acontecimentos surreais, pessoal. Surreais. Sabe? Surreais ao ponto de eu chegar a ficar um bom tempo com depressão. Posso se dizer até mesmo com síndrome do pânico, com medo de tudo, medo de todos, medo de vir aqui contar isso para vocês. Porque foi muita injustiça. E engraçado que numa das minhas iniciações, principalmente chamada de Ebel Orum, né, para quem é do culto de matriz africana aqui, vai entender o que eu tô falando. Foi falado que eu não poderia sentir raiva das pessoas que me causariam problema. Então, quer dizer, eu já tinha sido avisada, né? Porque no final, todas essas pessoas acabaram me ajudando a adquirir o conhecimento que eu tenho hoje, me ajudando na escolha do caminho que eu quero seguir, que é melhor para mim. E nós temos o nosso livre-arbítrio, gente. A gente segue, a gente vai para os lugares aonde a gente quiser, aonde a gente se sente bem, entende? Então, assim, a gente que passa, né, por todo esse tipo de problema, você vai querer distância de uma religião dessa, você vai querer distância dessas pessoas, né? Sem falar do problema que eu passei também, né? Porque depois desse casamento, né, com esse sacerdote, ao qual eu tô falando para vocês aqui, né, houve-se o resultado de um filho, né, ao qual eu também sofri perseguição na justiça, entendeu? Então, assim, o cara foi um canalha, sabe? O cara foi um... Nossa, Deus nos acuda, entende? Só que ele já foi perdoado, né? Se ele estiver assistindo esse vídeo aqui, que ele saiba que ele já foi perdoado já, mas agora arque, né, com o seu karma, porque o karma existe, pessoal. O karma, ele existe. Tudo que nós emanamos para o universo ele nos devolve 2 vezes mais, entende? Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe, entende? E isso é verdade, eu não tive que colher na minha vida as minhas experiências por conta das minhas escolhas. Então, só que isso se resultou no meu despertar espiritual, entende? Que é o que eu quero trazer para vocês aqui. Eu sempre falo, né, que há uma diferença de religião para a espiritualidade, sempre deixo isso bem claro, né? Mas é através da religião, infelizmente, que você desperta primeiramente para a sua espiritualidade. Mas tudo que você precisa está dentro de você, está dentro de nós. Uma pessoa que passa por depressão, uma pessoa que passa por transtornos de perseguição psicológica, emocional, ela precisa do quê? De um psicólogo, ou até mesmo, muitas das vezes, um psiquiatra, para poder tentar ajudar a pessoa a conviver com aquela dor, né? Porque o psicólogo, para quem não sabe, né, a pessoa quando quer se tornar um psicólogo, a pessoa, ela vai com aquele intuito de entender a mente humana e tudo mais. Só que o psicólogo, na realidade, ele é diferente do terapeuta, né? Que é o trabalho que a IA faz, né? Como terapeuta. Terapeuta espiritual, terapeuta holística, enfim. O psicólogo, ele te ajuda a conviver com a sua dor. Então, ele vai lá, prescreve para você um remedinho, né? Para você ficar mais calmo, para não ter que atacar uma ansiedade ou algo do tipo. Já o terapeuta não. O terapeuta, ele consegue, né, fazer com que você tire de dentro de você esse sentimento ruim,
né? Pode se demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos, às vezes 10 anos. Vai depender da espiritualidade, a força que a pessoa tem dentro dela, em querer se salvar, né? Então, tudo isso é um conjunto de situações, né, que me fizeram, tá? Quando eu me vi sozinha, sem ninguém para poder contar, né? A gente chegou a passar situações dentro de casa, né? Eu com os meus filhos, né? Hoje a Iá novamente está casada, né? Com o Ifaladê. E assim, só que isso vai fazer 4 anos, 3 anos, 3 anos? Acho que é 3 anos, né? Vai fazer, meu filho tá falando 4 anos, entendeu? Vai fazer 4 anos que nós estamos juntos. Mas antes dele chegar na nossa vida, na nossa família, eu junto com os meus filhos, a gente passou por situações, tá? Do tipo, não ter comida, não ter dinheiro, não ter cliente. Eu fiquei sem cliente para consultar. E querendo ou não, tudo é cobrado, né? Então a gente cobra pela consulta, a gente cobra pelo trabalho espiritual, a gente cobra porque tudo é uma troca, né? Mas teve muitas pessoas que não foram nem cobradas. Teve muitas pessoas que foram realmente ajudadas por mim e pela minha espiritualidade. Então, assim, a gente sofreu situações de escassez, né, financeira, né, emocional, psicológica muito grande, gente. Muito grande. Ao qual eu nunca vim aqui no canal para revelar sobre isso para vocês. Mas eu tô tendo um chamado ali, ó. Tô tendo um chamado, já não é de hoje, para poder vir aqui e revelar isso para vocês, né? Porque eu acho que aqui no meu canal tem algumas pessoas inscritas que eram daquela época e que se perguntam o que aconteceu com essa Iá, por que ela sumiu, por que ela não aparece, ou por que ela só tá no canal ali postando sobre Deus, será que ela virou evangélica, entrou para a igreja e tudo mais. Então eu acho que não é uma satisfação, é um testemunho de um aprendizado de vida ao qual eu vivi por conta de religião. Só que nós devemos agradecer até aquilo de ruim que acontece na nossa vida. Sabe por quê? Porque foi isso que me levou a essa conexão divina chamada universo, chamada Deus na minha vida. E ali eu consegui acessar um portal. E qual portal a senhora conseguiu acessar? O portal divino, o portal da espiritualidade crística, a espiritualidade branda, a espiritualidade que me salvou e me tirou de tudo isso. Eu tive a ajuda de Dona Maria Mulambo também, né? Ao qual ela me revelou várias situações. Foi mandado fazer várias situações no local, né? Onde eram feitos esses trabalhos e tudo mais. Espera aí. Eu tô ajeitando aqui a câmera. Ela tá meio torta. Acho que agora tá certo. Então, assim, tive a ajuda dela, tem a ajuda. Mas todos esses fatores que aconteceram na minha vida, eles me levaram, né, a um único caminho. O despertar espiritual. E através desse despertar espiritual, eu falei, cara, nós precisamos nos amar. Como é que a gente permite que uma pessoa que tu nem conhece coloque a mão na tua cabeça? Pois é, eu caí nisso também, gente. Eu permiti. Fiquei careca. Toda aquela energia foi embora, né? E por pouco eu não morri. Porque vocês estão achando que eu tive apoio desse grupo espiritual, dessa religião? Não tive não, gente. Quando eu precisei, eu e meus filhos, a minha família, precisamos de apoio. Vocês sabem quem nos ajudou? O povo da igreja. E eu lembro de uma consulta espiritual que eu tinha feito com o Ifá, ao qual o Ifá falou assim pra mim:
você terá ajuda de pessoas que você menos espera. E realmente, eu tive ajuda de pessoas que viviam numa situação pior do que eu, mas que tinham amigos que ajudavam. Não estavam sozinhos, eu fiquei sozinha. E isso é muito dolorido, isso é muito doído. Já doeu muito em mim, hoje em dia não dói mais não. Para eu poder ter a coragem de vir aqui contar essa história para vocês, né? É porque realmente não dói mais, né? Mas é aquilo, né? Quem bate esquece, quem apanha lembra. E a gente não vai querer cair de novo numa situação dessa. Então, através desses acontecimentos todos, né, que a IA viveu, eu entendi muita coisa. E não desisti, tá? Eu não desisti. Não desisti de estudar a minha espiritualidade, os caminhos, as situações. Tem um material aí legal, né, que a gente vai inovar aqui no canal. Eu vou trazer para vocês aqui esse novo trabalho. Eu cheguei a pensar até em montar um outro canal, né, para não misturar as situações e tudo mais. Mas eu falei, por que não, né? Já que agora o canal cresceu, a gente está aqui com um público maravilhoso, né? Pessoas maravilhosas aqui inscritas. Sou muito grata, muito obrigada por todos vocês que estão aqui. Eu tenho certeza que vocês vieram através do shot, né? Porque o YouTube, ele mostra da onde as pessoas vieram, né? E foi através desses vídeos de reflexão, né? Falando sobre Deus e a vida, que vocês chegaram até mim, né? Então, realmente penso, né, em conhecer cada pessoa, ou pelo menos algumas, aqui não importa quantas, porque eu não ligo para a quantidade, né? E sim conexões, energia de verdade, energias verdadeiras, entendeu? Aquilo que nós queremos para a nossa vida é o que nós atraímos. Aquilo que a gente manda para o universo nos devolve 2 vezes mais. Tá certo? Então, um beijo para vocês aí. Fica com Deus, viu?